Oi, meu nome é Wallace. Eu estou começando esse canal com o intuito de resolver alguns exercícios de física. Primeiramente, exercício de física 1. Eu estou na graduação no curso de física na Universidade de Viçosa. E seguinte, meu intuito não é gravar esses vídeos para substituir a sua aula, para substituir a leitura de um livro, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui bem informal mesmo, vai ser mais exercícios práticos aí para a gente poder pensar juntos e resolver juntos, tá? Então a ideia é que você leia o livro, que você assista a sua aula, porque o que eu vou fazer aqui não os substitui, tá? Para poder ver, né, o conteúdo de física, né, que a gente vai começar aí pelo conteúdo de mecânica, que passa ali por cinemática, né, vetores, leis de Newton, trabalho energia, momento linear, momento angular, gravitação. Então, nós vamos precisar aí de algumas coisas da matemática. Eu pretendo fazer mais vídeos, né, de matemática básica também, para a gente poder conseguir fazer os exercícios que vão aparecer no nosso caminho, tá? Então, umas coisas básicas aqui que eu vou resolver nesse vídeo, que aparecem algumas manipulações que serão necessárias aí durante o nosso percurso. Na universidade, né, de Viçosa, né, UFV, exercícios que a gente chama de literais, que seriam ali que tem muita manipulação algébrica usando letras, tá? Não são numéricos. E a maioria dos exercícios em Física 1, né, que é o que a gente vai ter foco aqui pelo menos no início, são exercícios literais, né, que usam letras em vez de números. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso daí, tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui então. A letra ela representa um número, né? Esse x aqui tecnicamente poderia ser qualquer número, mas como tem essa igualdade aqui na expressão, você vai ver que ele vai assumir um valor específico. Então vamos começar a resolver aí. Nessa expressão eu quero descobrir o valor de x. Para alguns pode estar bem óbvio que x tem que ser igual a 1. Por quê? Porque 2 mais 1 é igual a 3, né? Só que a gente pode fazer isso de outra forma. Como que pode ser feito isso? Eu posso deixar o x sozinho desse lado, de forma que ele seja igual ao que aparece do outro lado. Então, como eu quero deixar o x sozinho, eu preciso fazer o quê? Tirar esse 2. Como que eu posso tirar esse 2? Basta eu subtrair 2 dos dois lados. Se eu fizer isso, eu consigo fazer esse 2 sumir. Mas aí você pode perguntar, por que fazer isso dos dois lados? Por que não fazer só do lado que eu quero que o 2 suma? Porque essa igualdade faz que isso funcione como uma balança. Pensa na balança como um prato aqui, outro prato aqui assim, e aí você tem aqui bem no meio esse triângulo aí que segura essa balança. Se você colocar algo aqui e esse algo for diferente desse daqui, a balança vai abaixar ou diminuir ou levantar aqui, né, dependendo de quem for mais pesado, né? Então, para que ela permaneça os dois no mesmo nível, eles têm que ser iguais, né? Se eu acrescentar alguma coisa desse lado, eu preciso acrescentar uma outra coisa desse lado também, senão a balança vai mudar, né? Pensa que você coloque desse lado aqui, por exemplo, 1 kg de feijão, 1 kg de feijão, e aqui 1 kg de feijão. Se você colocar aqui desse outro lado 1 kg de arroz, você também precisa colocar 1 kg de arroz aqui, porque senão os dois não vão permanecer na mesma
altura, né? Eles vão mudar de altura. É a mesma coisa com a equação, tá? Com essa expressão. Se eu faço uma operação de um lado, eu tenho que fazer essa operação do outro. E observe que eu fiz a operação inversa, né? Eu tenho um 2 sendo somado aqui, né? E eu quero tirar ele, então eu subtraio o 2. Eu faço a operação inversa. Dessa forma, a gente tem que o 2 daqui com esse 2, eles se cancelam, né? Porque 2 menos 2 é 0. E aí a gente tem x mais 0, então nem precisa escrever o 0. E aqui a gente vai ter 3 menos 2, ou seja, x é igual a 1. Na escola, normalmente, não é feita esse passo, né? Não é feito esse passo. Normalmente, você já vem daqui para cá, direto, né? E aí fala, o 2 passa para o outro lado com sinal trocado. Tá, isso não faz sentido, certo? Por que ele passa para o outro lado com sinal trocado? O que acontece, na verdade, é esse passo aqui, que é omitido, tá? É claro, você não vai precisar ficar fazendo esse passo toda vez que você for resolver, né? Você só precisa saber que existe esse passo. A partir do momento que você já sabe isso, você pode vir daqui direto para cá. Mas é muito importante você entender que esse passo existe, beleza? Então vamos resolver o próximo exercício aqui. Note, agora eu tenho 4 subtraindo, né, no x. Eu quero deixar o x sozinho, então eu vou somar 4, porque menos 4 mais 4 é 0. Então eu vou ter x menos 4 é igual a menos 2. Então eu somo 4 aqui e somo 4 aqui. Lembre que eu tenho que para permanecer a igualdade, eu tenho que fazer isso dos dois lados. Então, menos 4 mais 4 é 0. Então eu vou ter x é igual, aqui vai ser o quê? A gente tem que lembrar, né? Faz a diferença, que é 2, e permanece o sinal do maior. O maior é o 4, então o que permanece é o sinal de mais. A gente não precisa escrever. Então a gente consegue chegar aí no mesmo resultado, né? Claro, na escola você só teria isso daqui, né? Falaria que o menos 4 passa para o outro lado com o sinal trocado. E aí você ia fazer aquele lá, permanece o sinal do maior, então x igual a 2. Então note, né, que de novo essa linha aqui seria omitida na escola, né? Não sei, talvez alguma escola fale sobre isso, mas pelo menos a minha e a maioria que eu já vi não falam, né? Então vamos para o próximo. Agora a gente tem 2x mais 1 igual a 3. Eu quero sumir também com esse 1 aqui, né? Para tentar deixar o x sozinho. Para fazer isso, nós temos 2x mais 1. A gente vai subtrair 1 dos dois lados, já que a gente tem um 1 somando. Então, vamos fazer, vai ficar menos 1, menos 1. Aí aqui, corta, né? Que um cancela com o outro, então nós vamos ter que 2x é igual a 2, né? Porque 3 menos 1 é 2. Beleza, só que ainda não conseguimos fazer o x ficar sozinho. Note que tem um 2 multiplicando o x. Já que eu quero deixar o x sozinho e tem um 2 multiplicando, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir os dois lados por 2. Novamente, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro para permanecer a igualdade. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, seria como se fosse 1 vezes x, que é o próprio x. Então, temos 2 dividido por 2 também, x é igual a 1. Note que essa daqui também era fácil, né? Porque você tem que 2 vezes alguma coisa mais 1 é igual a 3, então esse cara só pode ser 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, beleza. De novo, né, a escola omitiria esse passo aqui, né? O que você teria aqui seria que você passa o 2 dividindo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando, né? Geralmente é assim que eles falam, mas o que acontece na verdade é isso daqui. Então, vamos para o próximo. 3x menos 7. Eu tenho que sumir com esse 7, né?
Então, mais 7 é igual a 10. E aqui eu vou somar mais 7. Note que essa escolha de números aqui não foi muito legal, que não vai ficar um negócio muito bonito, né? Vai dar um número quebrado, ou seja, um número racional, né? Ou irracional, não sei. É racional no caso, né? Um número racional, mas não tem problema. Então, 10 mais 7 é 17. Aqui agora a gente faz a mesma coisa de novo, né? Vamos dividir por 3. E aí, x é igual a 3 dividido por 3 aqui é 1. Então, nós vamos ter que x é igual a 17 sobre 3. Isso aí é um número racional, certo? Não sei exatamente quanto, isso aí tem que bater lá na calculadora para poder ver o resultado. Vamos para o próximo, então. O que pode aparecer também seria, por exemplo, esse x ao quadrado aqui. Você pode já pensar assim, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Pronto. Tá, o resultado vai dar exatamente menos 2 ou 2, né? Mas, como que a gente chega nisso? O que acontece aqui, na verdade, é que temos que tirar a raiz quadrada dos dois lados, já que eu tenho um lado com um lado elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4. Tá? Nós temos que fazer isso dos dois lados para não mudar a igualdade. Então, agora, o que é x ao quadrado na raiz quadrada? Isso, não sei se vocês já viram, mas é módulo de x. O que seria a função módulo, né? Eu não falei de função, vamos falar de equação. O que seria esse módulo aí? Tudo que sai de dentro desse módulo tem que ser positivo, tá? Não pode ser negativo. Então, a gente tem que obrigar que esse x aí saia desse módulo positivo. Para tirar essas barrinhas aí, tem que ficar positivo de qualquer jeito. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos isso daqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Se x, né? Se x for maior que zero, se x é maior que zero, para tirar ele de dentro dessas barrinhas, eu não preciso fazer nada, porque essas barrinhas querem que fique positivo. Se já é positivo, né? Se x já é maior que zero, então o módulo de x é simplesmente igual a x. Então, eu tenho que x é igual a 2. Simplesmente isso, tá? Então, x igual a 2. Mas, a gente tem a opção do x ser também... Aqui, na verdade, pode ser maior ou igual, tá? Não precisa ser só maior que zero, não. Se ele for igual a zero também, pode ser só x. Não precisa mudar nada, não. Agora, se o x for menor que zero, aí o módulo de x tem que ser igual a menos x. Por quê? Para que o número negativo aqui multiplique por esse menos e vire um número positivo. Então, teríamos que menos x é igual a 2. E aí, para deixar esse x aqui sozinho, né, nós faríamos a mesma coisa que a gente fez até agora, que é dividir aqui por menos 1 dos dois lados, ou multiplicar também daria certo. Então, menos dividido por menos é mais, então x dividido por 1 é x, e 2 dividido por menos 1 é menos 2. Então, a gente tem para essa equação aqui, né, para essa expressão, nós temos duas possíveis respostas. Uma resposta x1 e uma resposta x2. Então, x poderia ser igual a 2 ou igual a menos 2. Essas duas respostas servem aí para a gente, tá? Lembrando, né, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, é que tem que gravar isso daqui, que mais vezes mais é mais, mais vezes menos
é menos. Menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais, tá? Então é bom gravar isso. E vale a mesma coisa para a divisão, tá? Para a divisão é exatamente da mesma forma. Beleza. Outra coisa que pode aparecer aqui pra gente são essa forma aqui, ó. Tá? O que significa isso? Isso nada mais é do que x mais y vezes x mais y, tá? Da mesma forma que aqui, ó, era x vezes x igual a 4, tá? Então, nós temos isso daí. Aí, como que resolve isso? Você pode ficar tentado a fazer isso, x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que isso tá errado, tá? Isso está errado. Por exemplo, pense, se você tivesse 2 mais 2 elevado ao quadrado e você fizesse simplesmente 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso daqui seria 4, o daqui seria 4 e o resultado daria 8. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque 2 mais 2 é 4, né? Então 4 ao quadrado. E 4 vezes 4, na verdade, é 16. Então, isso daqui está errado, tá? Beleza? Ó, isso daqui, esse último aqui, isso aqui é verdade, né? 4 mais 4 é 8. Mas isso daqui tá errado, tá? O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma coisa que é chamada de chuveirinho, tá? Não é chuveirinho, na verdade, isso é o nome informal, né? O nome certo mesmo é distributiva. Você tem que multiplicar esse daqui por esse aqui por esse, e esse por esse por esse. Então você vai fazer x vezes x é x ao quadrado, x vezes y, aí você vai pôr aqui mais, x vezes y é xy, y vezes x é yx, e y vezes y é y ao quadrado. Então, nós chegamos que x ao quadrado mais xy vezes xy e yx é a mesma coisa, né? Porque na multiplicação você pode trocar a ordem, né? Você já deve ter ouvido aquilo que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Então, nós podemos escrever simplesmente 2xy, porque se eles são a mesma coisa, então é xy mais xy é igual a 2xy. Então, nós temos aqui y ao quadrado. Normalmente, o povo fala, né, que isso daí é um produto notável e que você fala o seguinte, ó, é o quadrado do primeiro, suponha que esse aqui é o primeiro, daqui é o segundo. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado, tá? Aí, nesse caso, dá certo. Note, ó, que se a gente tiver aqui 2 mais 2 elevado ao quadrado e a gente fizer aqui 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 2, né? Que seria aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui dá 4. Isso daqui dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o daqui dá 4 também. Então, a gente vai ter aqui 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Exatamente, né? Que seria aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 16, que é 4 vezes 4. Beleza? Tá bom. O que mais que pode aparecer pra gente, tá? Aqui, ó, no 7. Eu poderia aqui
colocar esse 2 em evidência. O que significa colocar em evidência? É simplificar um pouco a expressão, tá? Então fica aqui, x mais y sobre 2. Por que fica dessa forma? Porque eu posso fazer a distributiva aqui, ó. Se eu multiplicar 2 por x, vira 2x. E 2 por y, vira 2y, tá? Então isso daí é colocar em evidência. E aí eu posso cortar esse 2 com esse 2. De forma, então, que x mais y. Que essa expressão é a mesma coisa que x mais y, tá? Mas uma coisa que eu vejo muito acontecer é a pessoa chegar aqui e fazer isso. Aí não pode, tá? Só poderia ser feito isso se tivesse que nem aqui em cima, tivesse um 2 multiplicando o x também. Que aí a gente poderia fazer isso daqui. Mas não é o caso aqui, tá? Por quê, né? Nesse caso aqui, coloco o 2 em evidência, olha só. Corta, né? Bonitinho ali. Na multiplicação pode cortar um com o outro, tá? Vamos ver o que aconteceria se eu tentasse colocar o 2 em evidência aqui, ó. Colocando o 2 em evidência, para o y vai ficar só y mesmo, né? Porque 2 vezes y é 2y. Mas para o x a situação muda, né? Porque o x não tem esse 2 aqui na frente do x. Então o x ficaria x sobre 2. Ficaria uma coisa assim. E aqui 2. Esse 2 aqui é esse 2, tá? Por que eu tive que colocar x sobre 2? Porque para voltar no que era antes, eu teria que multiplicar 2 vezes x, então ia ficar 2 vezes x sobre 2. De forma que 2 dividido por 2 vai dar 1, e aí sobra só o x, que nem está aqui. No caso do y, 2y, né, multiplica, fica exatamente assim. Aí note agora que eu posso cortar o 2 com 2, só que aí nós vamos ter x sobre 2 mais y, que é diferente, né, desse cara aqui, ó. Certo? É bem diferente. Outra coisa que pode acontecer é ter que fazer soma de frações. Então, vamos fazer aqui a soma dessa fração. Você pode pensar assim, MMC, né? Primeira coisa que vem na cabeça. Então, o MMC seria 4 e 2, né? Aí você vai usar os números primos aqui. Os números primos são os números que são divisíveis por 1 e por eles mesmos, né? Apenas. Então, seria, né? O primeiro número primo, 2, porque 2 só divide por 2 e por 1. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Aí, de novo, o número 2, porque ainda dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 1, né, a gente só repete ele. Aí, aqui embaixo vai vir a multiplicação entre esses dois. Que, no caso, é 4. 2 vezes 2 é 4. Então, o MMC, ou o mínimo múltiplo comum desses dois, é 4. 4 dividido por 2, né? Tem que fazer isso, a trabalheira, né? 4 dividido por 2, multiplicação, 4 dividido por 2 é 2, e aí tem que multiplicar o resultado. Aqui divide, né? Fiz coisa errada aqui. Aqui divide e aqui multiplica. 2, aí vezes esse cara, vai dar 2A, que é 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes A. Mais 4 dividido por 4 é 1 vezes esse cara. Então, o resultado é 3A sobre 4. Só que eu acho que isso é muito contraintuitivo e dá trabalho. É mais fácil se a gente fizer dessa forma aqui, ó. A sobre 2 mais A sobre 4. Eu quero deixar os dois sobre o mesmo denominador. Para quê? Para eu poder somar essa fração. Para fazer isso,
simplesmente é fazer o 2 virar 4, né? Se eu quero que esse 2 vira 4, eu vou multiplicar ele por 2. Aí vai virar 4. Só que eu não posso fazer isso sem multiplicar por 2 em cima aqui também. Por quê? Se eu multiplicar só por 2 aqui embaixo, eu estou alterando essa fração. Eu não quero alterar, eu quero permanecer o mesmo resultado, tá? Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 1. E quando multiplica por 1, você não está mudando nada. Então, fica simplesmente 2A mais A, ambos sobre 4. E nesse caso, 3A sobre 4. Beleza? Mesmo resultado. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um 3 aqui e aqui é como se tivesse um 1. Como eu quero deixar 3, né? Eu sempre vou deixar o maior número embaixo para poder facilitar a minha vida. Então, como eu quero deixar 3 aqui embaixo, basta multiplicar por 3 em cima e embaixo. E aí, nesse caso, então, nós temos 4A sobre 3 como resultado. Já aqui você pode pensar, mas como que eu vou fazer o 3 virar 2 ou o 2 virar 3? Não tem jeito, certo? O que você pode fazer? Nesse caso, o que você pode fazer é multiplicar o 3 por 2 e o 2 por 3. Só que lembra, não pode fazer isso só embaixo. Então temos que fazer isso em cima também. E aí nesse caso, aqui aparece um 3. Nesse caso aqui é o 2 e daqui é o 3. Porque 2 dividido por 2 é 1 e 3 dividido por 3 é 1. Então assim, nós teremos, posso colocar aqui uma igualdade, 2A sobre 6, né? Porque 2 vezes 3 é 6. E aqui, 3A sobre 6. Agora, ó, note que os dois estão sobre o mesmo denominador. E aí, então, nós temos que é menos A sobre 6 a resposta. Beleza? Vamos fazer essa última aqui. Depois eu vou gravar um próximo vídeo explicando o que eu tenho ali embaixo, tá? Então, essa última aqui também tá diferente os denominadores. Para deixar igual, eu vou multiplicar esse cara aqui por 10. Então, eu tenho que multiplicar por 10 em cima e embaixo. E aqui eu vou multiplicar por 6 em cima e embaixo. Dessa forma, o que nós vamos ter é 20A, porque 10 vezes 2, então 20A sobre 60, né? 10 vezes 6 é 60, mais 6A sobre 60. E aí, teremos então 26A sobre 60. Beleza? Você pode falar que já acabou, né? Só que dá para poder simplificar, né? O que seria simplificar? Note que os dois números são pares, então ambos são divisíveis por 2. Então a gente pode colocar 2 vezes 13, que é a mesma coisa que 26A, e 2 vezes 30, que é a mesma coisa que 60. Dessa forma, 2 corta com 2, e aí nós temos então que o resultado é 13A sobre 30 avos. Beleza? Então, por enquanto eu vou parar por aqui. Eu vou gravar mais alguns vídeos mostrando essas manipulações, tá? E eu pretendo gravar um vídeo só de trigonometria também, que é muito importante na Física 1, tá? Só que é bem extenso. Então, por enquanto é isso. Obrigado.